Olá, queria compartilhar hoje sobre dicas para entrevistas. Então, a primeira dica que eu queria falar para vocês é se prepararem para a reunião. Então, se você estiver num começo de carreira, talvez seja mais difícil você ter as perguntas mais chaves. Mas vamos lá, se você está no começo de carreira, foca muito no que é seu objetivo, no quanto que você quer evoluir, no quanto que você quer aprender e principalmente faça perguntas na entrevista. Prepare perguntas antes da reunião para você fazer o tomador de decisão para a pessoa que está te entrevistando. E não se preocupe se você fizer perguntas a mais e ele já responder no meio do caminho. Inclusive, fale isso. Inclusive, fale sobre isso. Olha, eu preparei algumas perguntas aqui, algumas você já respondeu. Eu tenho mais uma, duas ou três. E faça a pergunta para ele para você demonstrar interesse e principalmente demonstrar que você se preparou. Todo tomador de decisão gosta quando você está entrevistando que a pessoa demonstre interesse e faça a pergunta. A pessoa que não tem nenhuma pergunta, não necessariamente ela vai ter desmérito, mas a pessoa que fez pergunta certamente ela vai ter um bônus a mais, uma estrelinha a mais. Uma outra sugestão, uma outra dica valiosa é para você entender como está o contexto da empresa. Então a empresa hoje tem uma tendência de crescimento, a empresa hoje está contratando aceleradamente, está estável, está desligando. A maioria das empresas de capital aberto, elas têm essas informações publicadas e isso faz diferença quando você vai fazer entrevista, que você vê que minimamente você estudou sobre a empresa. Uma terceira dica que eu dou para vocês é acione a rede de vocês no LinkedIn. Procure conversar com as pessoas sobre a empresa. Procure obter informações até para entender se o que você está esperando, se o clima da empresa, se as atividades, os desafios, é o que você diz. Em via de regra, ninguém fica incomodado de você falar, olha, estou fazendo um processo para a empresa que você trabalha e eu queria entender um pouco mais como é que é a cultura, o que você acha, o que você recomendaria para mim nesse caso. É impressionante a quantidade de informações relevantes que você consegue obter. Alguns naturalmente não vão conseguir ler, alguns não vão te responder a tempo e alguns não vão ter interesse de conversar com você e tá tudo certo. Então é importante que você mande essas mensagens para algumas pessoas que têm pelo menos funções parecidas ou similares com a função que você está exercendo. Então espero que essa dica tenha ajudado e até a próxima.